Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Jennifer, criadora do canal Qualidade da Carne. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a importância dos PACs, dos programas de autocontrole. E também eu vou ensinar vocês um passo a passo, do que é preciso para elaborar um programa de autocontrole. Vamos lá então? Primeiramente, o que é um programa de autocontrole, mais conhecido como PAC? Os programas de autocontrole, eles são, o próprio nome já está nos dizendo, são programas, que devem ser implantados, monitorados, verificados pelo próprio estabelecimento, ou seja, todas as empresas, os frigoríficos que possuem os programas de autocontrole são as empresas, as responsáveis então por implementar, por verificar, por monitorar todos esses programas de autocontrole. E estes programas de autocontrole vão ser embasados, sempre na garantia de um produto que atenda, as características de qualidade desse produto e principalmente, através desses programas de autocontrole que visam fornecer, então, a obtenção de um produto que seja inócuo. Quando eu digo um produto inócuo, isso significa que esse produto vai ser seguro ao ser consumido. Então a gente sabe lá que o nosso consumidor, ele busca um produto que tenha segurança e também que tenha qualidade. Então os programas de autocontrole, eles vêm com o principal intuito de fornecer, são ferramentas utilizadas pelas indústrias para fornecer produtos então que sejam de qualidade e principalmente produtos que tenham a segurança ao ser consumido então pelos consumidores. Esses programas de autocontrole, então, são embasados, principalmente nas BPFs, que são as boas práticas de fabricação, nos programas, de higiene operacional, no APPCC também. Então, eles englobam, todas as características envolvidas nas boas práticas de fabricação. Então, nós temos, as legislações, principalmente o RISPOA, os dois decretos que nós temos, do RISPOA, o decreto 9.013 e o 10.048, se não me engano, é 10.048. Esses dois decretos, eles nos trazem essa obrigatoriedade, eles nos trazem essa definição do que seria, então, esse programa de autocontrole. Então, com base nesses programas de autocontrole, nós vamos ter a garantia, de entregar, de oferecer um produto que tenha qualidade e que tenha a segurança. Então, os PACs, eles englobam todo o processo produtivo, tá? Nós temos diversos PACs, então, que são obrigatórios, tá? Eles são mais de 15 PACs que são considerados obrigatórios, então, para os frigoríficos. Esses programas de autocontrole, então, nós vamos ter eles desde lá do processo de bem-estar animal, caracterizando ali todo o monitoramento da recepção dos animais, do transporte desses animais, também voltado à questão do abate humanitário. Então nós temos um PAC que é exatamente voltado ao bem-estar animal e ao abate humanitário. Nós vamos ter PACs voltados ao controle de pragas, ao controle de temperatura, ao controle da qualidade da água, a padrões microbiológicos, Então nós temos uma série de PACs, E esses PACs, como eu falei, eles vão englobar todo o processo produtivo. Pois vejam comigo, Eu falei que nós temos um PAC que é lá desde o bem-estar animal até um PAC que eu comentei para vocês sobre o controle de temperatura, Então, ele engloba todas as operações, dentro do processo produtivo. Por isso, que eu reforço aqui a importância que é do profissional que atua nessa área, Você atuante no controle de qualidade, ou ainda, você que atua como um consultor, como RT desses estabelecimentos, você precisa conhecer, todo esse processo produtivo. Pois, se você não conhece o processo produtivo, você não vai conseguir descrever exatamente os documentos da qualidade. Então, você não vai conseguir fazer um programa de autocontrole sem ter esse embasamento, Seja ele teórico, quanto também esse embasamento prático, de saber realmente o que acontece na rotina. Então, isso é muito importante, esse conhecimento, para que a gente consiga desenvolver, descrever esses programas da maneira correta. Então,
Programas de autocontrole, já vimos a sua definição, já vimos que temos vários programas de autocontrole que são considerados obrigatórios e agora, então, vamos ver como que a gente faz para escrever um programa de autocontrole. Então, às vezes as pessoas acham que o programa de autocontrole é um bicho de 7 cabeças, mas não, né? Desde que você siga um passo a passo, que você coloque, né, todos os pontos que precisam estar nesse documento, você consegue organizar os pensamentos junto, né, com o que realmente acontece na rotina do frigorífico e escrever, né, esse documento da melhor forma possível. É importante aqui, antes de nós entrarmos nesses passos, a gente conversar sobre algumas considerações voltadas a esse documento, né, específico. Quando vamos escrever um documento, né, o programa de autocontrole, que é o nosso exemplo aqui, nós não podemos simplesmente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V de outros modelos que nós encontramos disponíveis pela internet, né, Instagram, YouTube, enfim. Nós precisamos, né, utilizar esses modelos como um modelo, né? O próprio nome já está nos dizendo, é um modelo de programa. Eu não posso simplesmente copiar exatamente o documento que eu encontrei na internet e trazer ele lá para o estabelecimento em que eu atuo. Por quê? Quando a gente faz, né, esse Ctrl+C e Ctrl+V, a chance de a gente ter um problema muito grande desse programa de autocontrole não ser condizente com a realidade do estabelecimento, ela é muito grande. Então, para isso, nada melhor do que você entender, né, como que ocorre o processo voltado a cada programa de autocontrole então específico e escrever realmente qual é a rotina que é adotada no estabelecimento em que você atua, tá? Então não é nada de inventar a roda, descreve de forma simples, tá? Realmente como acontece, né, no dia a dia. Então os programas de autocontrole, eles precisam ser algo que vai realmente trazer a identidade desse estabelecimento. É o que acontece na prática dentro desse local, então, que você está atuando. O que precisa ter, então, nos programas de autocontrole? Nós vamos ter um esqueleto desse documento. Então, primeiramente, a gente vai ter uma capa para esse documento, onde eu vou descrever qual é o programa de autocontrole, então, a que se refere, se é o programa do bem-estar animal, se é do monitoramento de temperatura, da calibração de equipamentos, né? Eu vou descrever nesta capa. Eu sempre vou ter, tá? Em todas as páginas desse documento, eu vou ter o número da paginação, eu vou ter o cabeçalho também e o rodapé. Nesse cabeçalho, eu vou sempre ter informações, então, sobre a empresa, né? Eu posso colocar, então, o nome da empresa ou ainda a logotipo dessa empresa, frigorífico Pampeiro, frigorífico não sei o que, né? Eu posso colocar o desenho, a marca que esse frigorífico usa ou colocar o nome. No cabeçalho ainda, além de colocar e identificar qual é a empresa, né? Eu vou colocar lá qual é o programa de autocontrole a que se refere, né? Eu vou descrever lá, PAC, monitoramento de temperatura. Eu vou colocar a data desse documento, vou colocar a revisão, né? Porque se você está implementando esse documento, você não vai ainda ter revisão. Então, na hora da revisão, ele vai ser 00. Agora, a partir do momento que teve alguma alteração que você precisou rever esse documento, você vai alterar, né, ali na revisão, você já vai ter a revisão 01. E assim por diante, né, conforme vai tendo as alterações e vai sendo realizadas as revisões. Então, no cabeçalho eu vou colocar essas informações e no rodapé, que é lá na partezinha de baixo da folha desse documento, eu vou colocar então informações de quem é o responsável por elaborar esse documento, né? Então, geralmente vai ser o responsável técnico que vai fazer a elaboração desse documento, ou ainda, né, um líder do controle de qualidade que vai elaborar esse documento. E também, né, eu vou ter a assinatura do responsável, então, pelo frigorífico. Pode ser o gerente, né? Pode ser o dono do estabelecimento, que ele também, então, vai ser um dos responsáveis, né? Pela execução daquele documento. Então, também tem a assinatura dessas duas pessoas no rodapé deste documento. Depois dessas informações, né, fizemos lá a capa, nós vamos ter um sumário. Esse sumário, então, vai ser onde vai estar descrito, né, quais são
os assuntos que são tratados neste programa de autocontrole, que serve, né, para você ter um direcionamento. Se você precisa olhar, eu quero só olhar o monitoramento das ações, você vai ver lá em qual página está e você pode ir direto nessa página para procurar. Depois desse sumário, nós vamos então para a execução do documento em si. Nós vamos ter então informações em relação à identificação da empresa. Eu vou descrever então como que a empresa é constituída, tá? De que forma ela é composta, se é um frigorífico que tem abate de aves, abate de suínos, de bovinos, eu vou descrever aqui na parte então que trata sobre a descrição da empresa. Quantos funcionários tem, né? Eu posso colocar também informativos relacionados a como que é toda a estrutura organizacional dessa empresa, setor administrativo. Eu posso colocar essas informações aqui na descrição da empresa. Depois, né, da identificação da empresa, eu vou colocar quem é a equipe da qualidade. Então, eu vou ter sempre uma equipe da qualidade que vai ser a responsável, então, por monitorar e por verificar se o PAC está realmente, né, de acordo com o que é realizado dentro do estabelecimento e se ele condiz, então, com essa realidade. E essa equipe da qualidade aqui vai ser a responsável também por monitorar, por verificar todas as ações associadas ao PAC. Então, aqui eu vou descrever quem é os responsáveis pela equipe. Então, aqui eu vou colocar, né, desde quem é o responsável pela implantação, quem que vai supervisionar, quem que vai monitorar. Então, aqui eu descrevo exatamente isso. Vou colocar as referências, né, então, quais foram, né, as bibliografias que eu consultei para elaborar esse documento. Então, aqui, exemplos de referências, né, as legislações. Eu vou ter legislações voltadas às BPFs, que eu posso utilizar, o próprio RISPOA, que vai ser uma base também, uma base legal para mim utilizar. Eu posso utilizar livros que foram consultados, né? Posso utilizar também artigos científicos. Então, eu posso utilizar qualquer referência que tenha esse embasamento, né? Que seja uma referência, então, que eu posso confiar na fonte dela. Tá? Então, eu não vou pegar lá a Wikipédia, eu não vou pegar algum site específico ali da internet que você pesquisa e ele te dá alguma definição, algum conceito. Então, eu vou utilizar como referência, né, nos programas de autocontrole, referências com um embasamento mais forte. Então, livros, a própria legislação e também artigos científicos que eu posso estar utilizando como referências, certo? Depois das referências, eu vou colocar o objetivo. Qual é o objetivo, então, desse programa de autocontrole que eu estou desenvolvendo? Então, o objetivo ele vai ser de forma bem clara e objetiva, né? A gente vai descrever qual é o objetivo daquele programa de autocontrole. Eu estou escrevendo aqui um programa de autocontrole sobre o controle dos vetores e das pragas. O objetivo dele é fazer com que se tenha um controle eficiente de pragas e de vetores, garantindo assim um produto com segurança e com qualidade. Descrever de forma muito simples. Essa é uma das dicas legais também que é importante de mencionar aqui para vocês em relação a utilizar uma linguagem simples, uma linguagem, né, que seja de fácil entendimento. Que esses documentos, né, eles não vão ficar disponíveis só para você que elaborou ele. Ele vai ser disponível, né, para todos os colaboradores. Vai ser disponível para fiscalização, né, nas auditorias. Então é importante que esse documento ele seja acessível a outras pessoas e que elas, ao lerem o que você colocou, elas consigam realmente entender o que você quis dizer com aquilo. Caso contrário, ele vai ser um documento que só vai ser bonitinho ali no papel, mas que na verdade não vai ter o real objetivo dele, que é sim de garantir a segurança e a qualidade do produto. Então nós precisamos ter esses cuidados. Depois do objetivo, eu vou então trazer as definições. O que são as definições? As definições vão ser conceitos, né, de assuntos relacionados ao PAC correspondente. Eu tenho lá o PAC do controle de pragas. Eu preciso então descrever, né, para quando a pessoa for ler esse documento, para que ela entenda o que é um controle de praga. Então eu vou colocar lá, uma das definições podem ser o que é o controle de praga. Outra definição, o que é uma detetização.
né? O que é uma... Aí você pode ver também, você pode usar desde a questão do que é um produto seguro, né? A segurança do alimento. Você pode ver todas as definições que estão associadas àquele assunto e descrever elas aqui nas definições. É importante aqui, então, usar as referências que foram mencionadas, né, anteriormente, referências, então, que sejam com bibliografias que realmente, né, sejam bibliografias seguras, tá? Depois, as definições, eu vou descrever, eu tenho a descrição. A descrição vai ser relacionada, então, ao programa de autocontrole e eu vou descrever exatamente como acontece, né? Eu não vou descrever como deveria acontecer. Eu vou escrever aqui como acontece lá no estabelecimento em que eu atuo. Se o controle de pragas é realizado por uma empresa terceirizada, eu vou descrever que o controle de praga é feito por empresa terceirizada, tal, de tanto em tanto tempo. Eu vou colocar como anexos lá no final, né? Os certificados dessas empresas, os laudos que eles oferecem, né, a cada detetização, comprovando, né, que realmente a detetização ela foi realizada e que esse controle de pragas ele é feito o monitoramento do controle de pragas. Então aqui nessa etapa, né, eu vou colocar essas informações de como é feito. Agora, se o controle de pragas é realizado pela própria empresa, eu vou descrever como que a empresa realiza o controle de pragas. E isso serve, né, para todos os programas de autocontrole. Monitoramento de temperatura, eu vou descrever como que acontece, se é feito de forma manual, quantas vezes que é realizado, qual o tipo de termômetro que eu utilizo. Então, é simplesmente eu pegar essa operação e descrever como que ela é realizada. Lá no bem-estar animal, né, eu vou ter várias descrições, eu vou descrever como que é realizado o carregamento dos animais, como que é realizado o transporte, o descarregamento dos animais no frigorífico, como que acontece o descanso, o jejum, a dieta hídrica desses animais, como que é a condução dos animais ao box de insensibilização. Eu vou ter ainda, né, como que ocorre essa insensibilização. Então aqui é descrever, é realmente, né, pegar ali o computador e escrever tudo o que acontece. E lembrando aqui, escrever realmente, né, como que é feita essa etapa no estabelecimento. Então eu não posso pensar assim, a condução dos animais, ela deveria ser, né, ela deve acontecer com práticas de bem-estar animal, né, sem agressões, sem pontapés, sem chutes, mas lá no estabelecimento que eu trabalho isso não acontece assim. Então, para não ficar feio no documento, por exemplo, né, a pessoa descreve, a condução dos animais, ela deve acontecer, né, de forma que os animais não sejam agredidos e não sei o que. Não, ela não deve acontecer, ela acontece como, tá? Então, sempre pensa isso, eu vou descrever como que acontece. Então, os animais são conduzidos, eu vou descrever como que é, né? Se não tem o bem-estar animal, eu vou descrever ali o que vai acontecer numa auditoria, né? Você tem que mudar tanto o documento quanto as ações que são feitas no estabelecimento, tá? Mas o importante é nunca omitir informações, tá? E também não colocar informações falsas nos documentos. Que caso isso aconteça, né, na hora de uma auditoria, às vezes auditorias surpresas, que a gente sabe que acontece muito, né? Além daquelas que são avisadas, pode acontecer, desde uma denúncia que se teve, né? E assim, nessas auditorias, nessas fiscalizações, o fiscal, ao chegar lá e comparar o documento com a prática, né? Porque ele vai lá, ele vai de forma in loco e vai verificar todas as etapas. E ele vai ver que essas informações não estão batendo. Então, é melhor descrever realmente como que acontece, né, os processos. E quando se tem algo a melhorar, a gente tem que sempre buscar, então, a melhoria, né, de todos esses processos. Descrevi, então, as operações. Eu vou descrever, então, de que forma que acontece o monitoramento desses programas de autocontrole. Então, lembram que lá no início desse vídeo, quando eu trouxe a definição de um programa de autocontrole, eu coloquei para vocês que esses programas de autocontrole, eles devem ser implementados, monitorados, verificados, né? Então, aqui você vai descrever como que ele é monitorado. Então, aqui entra sempre aquelas perguntinhas, né? O que, como, quem e quando, né?
Eu vou descrever o que é monitorado, de que forma que é feito esse monitoramento, se é um monitoramento visual, se é um monitoramento através da verificação da temperatura, por exemplo, com utilização de termômetros. Eu descrevo exatamente como que eu faço esse monitoramento. Então, de forma muito simples, eu posso colocar um quadro ou uma tabela, colocando essas perguntinhas que eu coloquei aqui para vocês. O que eu vou colocar lá? Monitoramento, temperatura da câmara fria, né? O que? Quando, né? 2, 3 vezes ao dia. Quem que vai fazer esse monitoramento, né? O responsável pelo controle de qualidade, ou ainda a ser definido pela empresa, né? Então eu preciso colocar como que vai ser realizado o monitoramento de cada ação, né? Que corresponde, né, a esses programas de autocontrole. Então, monitoramento é uma etapa de extrema importância para que eu consiga, né, para que vocês, atuando nesses setores, consigam realmente entender e avaliar ao final do processo se o programa de autocontrole ele está tendo a eficiência que ele deve estar. Se nós não realizarmos esse monitoramento, nós não conseguimos compreender, né, se ele está funcionando, se as medidas que eu descrevi, elas realmente são eficientes, né, para as operações. Ou, né, eu consigo, através ainda desse monitoramento, eu consigo melhorar os processos, né? Então, eu vou otimizando cada um desses programas de autocontrole. Então, se eu não monitoro, eu simplesmente não consigo avaliar, né, e verificar o que está dando certo e o que não está dando certo, se ter algo que também não está dando certo. Então, muito importante realizar o monitoramento de todas as atividades. Após o monitoramento, eu vou descrever, então, as não conformidades e as ações corretivas. Então, as não conformidades, né, vão ser qualquer ação que fuja do que era previsto. Monitoramento de temperatura da câmara fria, ela deve estar em até 4 graus Celsius. Deu que a temperatura estava 10 graus Celsius. Eu tenho uma não conformidade, né? Algo saiu fora do que estava estabelecido, de algum padrão, seja ele pré-definido numa legislação, ou seja, algo que foi estudado, avaliado para se ter aquela temperatura, né? Dos próprios esterilizadores, eu tenho temperaturas definidas. Saiu fora daquela temperatura, eu tenho então uma não conformidade. Ou ainda, né, controle de pragas, foi encontrado um roedor dentro da planta frigorífica. Eu tenho uma não conformidade. E eu preciso, então, além de descrever essa não conformidade, eu preciso também descrever as ações corretivas. Ações corretivas vão ser aquelas que eu vou colocar em prática na hora que foi observado esta não conformidade, esse desvio. Então, teve problema na temperatura, eu preciso logo corrigir para que não comprometa a segurança e a qualidade do produto que eu estou produzindo. Então, principalmente, né, quando nós estamos trabalhando com carnes, que nós precisamos garantir que a temperatura ela esteja sempre na temperatura adequada para que a gente não tenha, né, o desenvolvimento dos micro-organismos. Então, aqui eu vou descrever quais vão ser as ações corretivas, que vão ser utilizadas, né, quando eu encontrar determinada não conformidade. Então, aqui no programa de autocontrole, eu vou descrever todas as possíveis não conformidades que possam vir a aparecer, né, neste programa de autocontrole. Por que isso, né? Ao descrever essas não conformidades e você já ter as ações corretivas e também as ações preventivas que vão ser realizadas caso isso aconteça, a gente está trabalhando, né, com a prevenção, né, evitando que ocorram falhas durante esse processo. E isso ajuda muito, né, na garantia da qualidade e da segurança dos produtos. Que se caso tem algum colaborador que ele nunca passou por alguma situação e essa situação já está descrita, ele consegue, né, saber o que ele vai fazer caso ocorra determinada, então, não conformidade. Então, aqui eu vou descrever as não conformidades e as ações corretivas, que são imediatas, na hora, né? A gente tem várias não conformidades que elas precisam ser corrigidas na hora que elas acontecem, para que não comprometa, né, a qualidade e a segurança do produto. Algumas podem ser corrigidas depois,
mas a maioria delas, né, quando trabalhamos com carnes, elas precisam ser imediatamente. Nós vamos descrever também aqui no programa de autocontrole quais são então as ações preventivas. As ações preventivas vão ser aquelas ações que vão ser realizadas com o intuito de que aquele problema ele não volte a acontecer, tá? Então, eu vou ver o que eu posso fazer para que determinado problema ele não apareça de novo no estabelecimento. Então aqui geralmente é se trabalhar muito, né, com a questão do treinamento dos colaboradores, seja um treinamento de boas práticas, seja um treinamento mais assertivo, né, um treinamento direcionado, como operação de como verificar a temperatura nas câmaras frias, nas carcaças, nos esterilizadores, como fazer a esterilização, a troca de facas durante o processo, como que se faz a insensibilização. Então vai ser ações preventivas, todas as manutenções em dia são ações preventivas. Então cada programa de autocontrole ele vai ter ações preventivas que vão estar voltadas, né, diretamente àquele programa de autocontrole. Então aqui para fazer, né, para mim identificar as não conformidades, quais são as ações corretivas e quais são as ações preventivas, o que eu preciso, né, para ter todas essas ações, né, sendo descritas e sendo principalmente, né, implementadas lá no dia a dia do estabelecimento. Eu preciso conhecer e entender o processo de obtenção de carnes. Se é um frigorífico que abate bovinos, eu preciso saber como que acontece o processo de abate de bovinos. Eu preciso saber como que o animal é insensibilizado, quanto tempo que deve levar entre a insensibilização e a sangria. Então, são várias etapas que eu preciso ter o conhecimento para que eu consiga realmente saber, isso aqui é uma falha, é um problema, é uma não conformidade. E agora, como que eu faço então para corrigir isso? Qual ação preventiva que eu posso trabalhar? Certo? Isso facilita muito o trabalho, né, no dia a dia desses estabelecimentos. E com certeza, né, faz com que o profissional ele tenha a segurança técnica para atuar. E ele não fica com aquilo, será que isso está certo? Será que é assim mesmo que eu devo fazer? Não, né? Quando você tem a segurança técnica, você diz, não, é isso que nós temos que fazer. Essa ação está errada e nós precisamos fazer isso para corrigir. Então, assim, a partir do momento que a gente trabalha com essas questões, né, o andar do teu trabalho ele fica muito mais facilitado e você consegue, né, ter segurança técnica para atuar nessa área de forma, né, eficiente. Após as ações preventivas descritas, nós vamos então para os registros. Então, todas essas ações que eu fui comentando aqui sobre os programas de autocontrole, nós precisamos ter elas registradas. A partir desses registros, então, nós conseguimos fazer o que nós chamamos, então, de auditoria, de auditar, né, o processo. Então, eu consigo ver se realmente foi anotadas as temperaturas, se teve o desvio de alguma temperatura, que isso pode ser algo que eu não verifique exatamente na hora, né? Então, eu preciso ter esses registros, que eles são realizados, então, em planilhas, né? Pode ser tanto lá planilhas manuais ou ainda planilhas automatizadas, né? Em que eu faço, então, o registro dessas variáveis, né? Então, cada programa de autocontrole também vai ter registros diferentes em que eu vou colocar lá cada operação, se ela está sendo realizada da maneira correta ou não, certo? Então, esses registros, né, eles devem ser também feitos, né, de maneira que o próprio colaborador responsável por realizar esses registros, ele entenda o que ele precisa anotar naquela planilha, né? Se ele está anotando o pH, ele precisa saber o porquê ele está anotando aquele pH e qual a importância, né, que aquela leitura ela tem em ter um resultado específico, né, para que não se tenha nenhum problema, e o que ele precisa fazer se aquele valor então não estiver em acordo. Por isso que é muito importante nós trabalharmos sempre também, né, com o treinamento de todos os colaboradores, porque eles não é só o controle de qualidade que vai ser o responsável por identificar essas não conformidades. Os colaboradores que estão ali executando cada atividade diariamente, eles também vão ter essa função, né? A partir do momento que eles entendam o processo e saibam o porquê das coisas, eles vão ter
também o conhecimento para dizer, ó, aqui ocorreu uma não conformidade, ou, né, de forma mais simples, aqui foi errado, não era assim que deveria acontecer. Então, eles informam o controle de qualidade da situação e o controle de qualidade pode atuar corrigindo, né, aquela falha na sua origem. Então, por isso que é importante se ter esses registros e que todos os colaboradores entendam, né, como que realmente acontece cada operação. Após os registros, que são então todas essas planilhas, né, que eu vou ter, então são várias planilhas, né, porque nós temos vários programas de autocontrole que são obrigatórios. Mas todas elas, né, têm esse motivo que é esse objetivo, né, que é de assegurar um produto com qualidade e com segurança. Depois, né, eu vou ter também os anexos, que é onde eu posso anexar os laudos, né, laudo de potabilidade da água, laudos microbiológicos. Então eu posso colocar nesses anexos também materiais complementares que estão relacionados ao programa de autocontrole. Importante também aqui nos registros, né, eu posso, no PAC, né, eu não vou colocar esses registros ali no programa mesmo, né, eu vou colocar a planilha número 1, monitoramento, temperatura, câmera fria, planilha 2, taranana, e depois eu coloco também como um anexo a esse programa de autocontrole, porque essas planilhas, né, elas vão precisar estar lá na planta, né, você precisa levar elas até lá para que você faça esses registros, porque os registros, eles são feitos, né, na hora, né, que o processo de abate está acontecendo, na hora que os animais são recepcionados, então é ali na hora que eu preciso ter esse acompanhamento. Uma coisa bacana que a gente tem nos programas de autocontrole é que hoje a maioria dos frigoríficos elas trabalham com esses programas de autocontrole, então, em papéis, né, manual, mas também nós temos, né, a possibilidade dos programas de autocontrole automatizados, que visam, né, facilitar um pouco esse monitoramento e a eficiência, né, na realização, então, das ações preventivas e corretivas, tá? Você consegue ter, então, um resultado mais assertivo caso ele seja preenchido da maneira correta e quando deve ser preenchido, né, na hora. Então, os programas de autocontrole, eles visam, né, pessoal, sempre a busca, né, de oferecer durante todo o processo, né, durante toda a cadeia produtiva, a qualidade desses produtos. Então, de forma geral, né, esses são os passos, né, os pontos que nós precisamos descrever nos programas de autocontrole e reforçar aqui, né, a importância de sempre colocar o que realmente acontece no estabelecimento. E também, né, de não fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, porque caso isso aconteça, você pode ter problemas também, né, voltados a problemas da fiscalização, nas auditorias, né. E uma coisa importante que eu trouxe aqui, que eu já ia esquecer de falar para vocês, é que em uma palestra, agora já faz um tempinho que eu assisti, mas era relacionado, né, à fiscalização, onde eles traziam quais eram as principais falhas que eles encontravam, né, nos programas de autocontrole. Então, quais as principais falhas nos programas de autocontrole que a fiscalização encontra, né, nas suas rotinas de auditorias? Então, uma delas era procedimentos descritos e planilhas de registros em desacordo com a realidade do estabelecimento, né? Então, aquilo que eu falei, temos que descrever o que realmente acontece. Então, esse aqui era um dos principais erros que eles encontravam. O plano de controle não estar assinado, né? Então, lembram que lá no início eu falei para vocês que nós temos o cabeçalho e o rodapé. E no rodapé nós precisamos sempre assinar, né? Então, o responsável precisa assinar e também o dono do estabelecimento ou um gerente do estabelecimento também precisa assinar. Então, se eu não assino, se ninguém assina, como que eu sei que aquilo foi desenvolvido por alguém que tem o conhecimento, que entende desse processo? Então, ele não tem validade nenhuma se ele não está assinado. Planilhas de registros não preenchidas. Então, quando eu falo que tem que ser preenchida na hora, é porque tem que ser preenchida na hora. Se eu estou realizando a insensibilização e eu estou avaliando, né, quais são os sinais de uma boa insensibilização, eu preciso fazer esse registro na hora. Se eu não registrar na hora, como que eu vou saber se o animal ele foi insensibilizado corretamente ou não? Como que eu vou saber se eu preciso fazer um novo disparo na insensibilização? Então, aqui, esses registros precisam ser imediatamente, né, a execução. Outra falha que eles mais encontram, tá?
Descrição inadequada ou mesmo ausência de descrição dos procedimentos de higiene durante as operações industriais. Então, não descrever como que é realizada as higienes, os processos de higiene. Nós temos os PPHOs, né, onde que eu vou descrever como que é realizado os processos de higiene, de higienização, né? Então, isso aqui também é uma falha que eles encontraram bastante, que eu preciso descrever como que é realizado, quem que vai realizar, como que vai ser realizada, quais são os produtos utilizados. Instruções de trabalhos desatualizadas, né? As instruções de trabalho, aquelas informações fáceis, né, para o colaborador saber como que ele precisa fazer a higienização das mãos, né, como que ele vai fazer a higienização das botas, enfim, instruções técnicas, né, informações mais simples, mais práticas que esse colaborador precisa ter o acesso, né, às vezes pode ser por imagens, né? Então são informações mais fáceis do colaborador entender. Então, sempre manter essas ITs, né, atualizadas também. Ações corretivas não registradas, tá? Então, não adianta você dizer que fez a ação corretiva, tá? Para não conformidade, se você não descreveu ela, tá? Então, a gente precisa sempre descrever qual foi a medida preventiva e corretiva que foi tomada. O outro erro aqui, ações corretivas não demonstram procedimentos frente aos produtos elaborados antes, durante a identificação, correção da irregularidade. Então aqui, em relação a essa falha, né, procedimentos de recolhimento de produtos, né, que não estão em acordo, eles não encontram, né, essas ações sendo registradas, não tem ações corretivas voltadas a isso, tá? Então isso também uma das falhas, né, que os fiscais mais encontram quando realizam as fiscalizações. Então, pessoal, eu achei bem importante trazer, né, essas falhas, porque são falhas, né, que realmente são encontradas nas auditorias. Então, isso já ajuda vocês que trabalham nesse setor, né, para que vocês possam trabalhar melhor nessas falhas que eles encontram, né, e fazer já com que o programa de autocontrole ele esteja realmente, né, aquele programa de autocontrole que está a nota 10, né, que como você descreveu, realmente os colaboradores estão executando daquela maneira, está sendo feito o registro correto das não conformidades, das ações corretivas, das ações preventivas. Então, eu espero que esse vídeo ele tenha ajudado vocês de alguma maneira. E qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse assunto, podem deixar nos comentários do vídeo, que eu estou à disposição para ajudar vocês nas dúvidas. E se ainda você não segue o canal, né, por favor, não deixe de seguir o canal do YouTube. E também nós temos o canal no Instagram, @Qualidade da Carne, e no Facebook, a nossa página também. Então não deixe de curtir as redes sociais para que vocês fiquem sempre por dentro, né, de todos esses conteúdos. E lembrando também, né, que no meu curso Desvendando a Qualidade da Carne, nós abordamos, né, todos esses assuntos, né, desde ferramentas que podem ser utilizadas também para otimizar, né, a busca da garantia de qualidade desses produtos, os processos de abate para que você saiba realmente o que fazer, e também tem modelos, né, para serem utilizados para a realização desses documentos. Então também tem bastante material nesse curso que auxilia você a te preparar, né, para ser um profissional que atua, que tenha segurança técnica e que tenha essa segurança técnica principalmente para desenvolver esses documentos da qualidade. Então, pessoal, curtem o vídeo e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço para vocês!